Estamos de volta com mais um programa História Atual e seguindo a nossa série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas às eleições de 2022. O que esperar dessas pré-candidaturas? Um bate-papo interessante e você vai gostar de ouvir como foi com outros pré-candidatos, um pouco da trajetória do convidado de hoje. Não saia daí. Em instantes, um bate-papo bastante interessante. No programa de hoje, nós iremos entrevistar Gilton Sampaio de Souza. Gilton, ou professor Gilton Sampaio, é pré-candidato a deputado estadual pelo PT, é professor e pesquisador da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pessoa pública atuante e militante em pautas inclusivas da universidade pública e gratuita, de minorias sociais, da ciência, da descentralização de políticas e ações públicas e da interiorização do desenvolvimento social e econômico. Gilton Sampaio é ex-diretor do campus da UERN, no município de Pau dos Ferros, e ex-diretor-presidente da FAPERN. É com grande satisfação que nós recebemos para esse bate-papo o professor Gilton Sampaio. Gilton, seja bem-vindo e quero agradecer de coração você ter feito aí uma exceção na sua agenda para bater esse papo conosco, amigo. Seja bem-vindo. Boa noite ao amigo, ao colega professor Lemuel, parceiro de universidade e também de lutas. Boa noite a todos os ouvintes, eh, telespectadores que acompanham este programa do Lemuel. E dizer que é uma honra, Lemuel, conversar contigo, conversar com todo esse grupo de pesquisadores e de comunidade acadêmica e política que você trabalha. Estou aqui à disposição. Como você bem disse na apresentação, é um professor e um agente público que está aqui para responder as perguntas e conversar contigo. Gilton, vamos conversar um pouco sobre a conjuntura nacional. Como você analisa o atual cenário econômico do país? Vamos aqui por parte. Primeiro, uma posição que, para mim, é visível, Lemuel, é que não há uma política econômica do país séria, uma política econômica, mesmo que a gente pudesse dizer liberal ou neoliberal, o atual cenário econômico do país é um cenário de movediço e de desmonte das políticas públicas do Estado e sem substituição por outras políticas. Era como se a gente visse, numa área mais direta, privatizar para juntar dinheiro, numa outra área, valorizar algumas empresas ou algumas coisas que possam conseguir mais recursos, num outro aspecto, querendo copiar algum programa ou outro porque acha que dá voto, num outro aspecto, tentando continuar uma política de incentivo fiscal, um outro aspecto, mas sem um eixo. O que eu posso dizer a você é que uma questão macro no Brasil econômica é o que mais caracteriza hoje é a falta também de uma política. E, claro, se ela estivesse, a gente também faria muitas críticas, porque nada do que está aí a gente concorda. Mas, para mim, ainda pior do que tudo isso é essa bagunça que se concretiza hoje. É uma bagunça em diferentes níveis, um desrespeito à população. E, claro, quando acontece uma coisa dessa, são os mais simples, a população mais pobre, que sai prejudicada. Então,
É uma... Eu vou usar o nome de uma política, porque oficialmente ela existe, mas é uma política de supervalorização dos mais ricos, não do país, de alguns mais ricos, sobretudo do mercado financeiro, de desmonte de algumas políticas de instituições públicas, de incentivo a propostas econômicas para o desenvolvimento local, a descentralização, ao desenvolvimento regional, por exemplo, e um oba-oba. Na verdade, para mim, é um dos piores momentos da história que a gente... Não vou nem dizer isso, porque isso já é até, no nosso grupo, isso já é até consenso. Consenso. Porque não tem como a gente... Hoje eu fui abastecer o carro, R$ 8 o litro de gasolina. Isso, por si só, diz muita coisa. Gilton, saindo um pouco do cenário econômico, qual é a análise, qual é a avaliação que você faz do governo Bolsonaro no sentido geral? Né? A gente conversou um pouco agora sobre o econômico, mas olhando para o governo no aspecto geral, em outros pontos que não sejam só o econômico. Qual a sua avaliação? Olha, das piores possíveis. Eu faço aqui, eu falo não só como político, que estou agora político filiado, né, político partidário, mas falo como pesquisador, como agente público da universidade, de militante. É o pior por quê? Porque ele, às vezes a gente tem uma sensação que nós estamos voltando às cruzadas. O governo Bolsonaro, em diferentes eixos, a gente não pode citar todos, porque é uma entrevista com vários nortes, mas se você pegar economia, como a gente citou, aí você vê todo essa falta de uma política, de um Estado para desenvolver, para incluir. Se você pegar numa pauta educação, você pega o desmonte da educação. É apavorante, e olha que eu estou acompanhando de perto, você também, os investimentos da ciência, tanto do Fundo Nacional de Ciência, como do Fundo de Educação, o Fundeb, o FNDE, o Fundeb, o Fundo Nacional de Ciência, esqueci agora a sigla. Primeiro, o corte foi no orçamento, não colocar, diminuir o orçamento em diversos percentuais. E depois do orçamento posto, cortando. Exemplo, a gente teve essa semana visível, referido pelo reitor da Universidade Federal, pelo professor Daniel. Só na UFRN foram cortados mais de 23 milhões. Nós falamos em dois, economia e saúde. Entramos em educação, entramos em segurança. Vamos pegar alguns eixos que são centrais, digamos assim, nas políticas públicas, até neoliberais. Eu não estou falando nem em política pública para quem acredita numa sociedade mais justa, numa sociedade mais equilibrada, mais igualitária, mais progressista, não. Pois é, vamos na segurança. Qual é a pauta principal? Armar segurança, dizer que eles podem, tirar qualquer punição para que eles estejam acima, criando castas. É um desserviço à segurança, desserviço às polícias. Se você pegar a polícia militar, polícia penal, bombeiros, aí federal, aí estadual, porque o discurso governamental do Brasil, ele interfere em diferentes níveis de organização, não é só no ente federado, no ente estadual e algumas organizações municipais. É um discurso, é uma política de tornar mais bélico, de armar. O que mais destaca hoje na política de segurança é liberar tudo que é arma, armar a população e dizer aos policiais que podem matar e está liberado que eles não podem concorrer ao crime. Se a gente for, nessa perspectiva, se a gente for para a saúde, é o negacionismo que tem marcado, é o desrespeito. Não, mas o governo federal é mais na complexidade ou em algumas instâncias. Não, o SUS, voltemos ao SUS, a política do Sistema Único de Saúde. Se pegar a atenção básica, ele está tirando médico. Ele começou pelos mais médicos e outros programas. Se você vai para uma média complexidade, ele não quer deixar ajudar no financiamento dos hospitais regionais, dos hospitais das estruturas, das clínicas especializadas. Se você for para alta complexidade, os grandes exames, quase todo mundo, para chegar a esse ponto, precisa entrar na justiça. Eu estou dizendo uma saúde até curativa, não estou falando nenhuma saúde preventiva, porque isso é basicamente extinguiu quando tirou os médicos. Aquela possibilidade do médico acompanhar a família, do médico discutir, do assistente social, do educador físico, do psicólogo,
de estar trabalhando, acompanhando no bairro, na família, na comunidade rural, que teve um avanço muito grande em governos anteriores, isso não dá nem para discutir numa perspectiva de política. As conferências estaduais, nacionais, locais foram extintas. Na pandemia, que não dá para a gente falar em saúde hoje sem falar nesse termo, aí é destaque e vai ser para vocês de história, e vocês vão orientar muita gente de jeito, o que a gente andou para trás. Nós andamos para trás, Lemuel. Você vai ver, vocês vão nos dizer que vocês são a voz da ciência desse aspecto, vai sair muito de vocês. Não tem condições, Lemuel. Eu, você, fomos vacinados, a gente ia para um posto de saúde, tinha até aqueles das pistolazinhas que colocava numa fila e a gente ia só tomando, ninguém questionava. Às vezes sabia que uma vacina não era muito forte, vamos tomar, no máximo a discussão era essa. Hoje é assim, a gente recebe as pessoas aqui, temos que ter a elegância, não sei se isso é elegância ou é hipocrisia nossa, de dizer, não, tudo bem, olha, eu não me vacino porque não houve o teste ainda, não houve não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque se a gente fosse ao pé da letra com seriedade, a gente ia dizer, não, você não entra na minha casa porque você está anti-civilização, anti-ciência, e você pode estar. Mas, claro que a gente não vai fazer uma coisa dessa, porque não vamos reagir do mesmo jeito. Mas é um estímulo ao anti-ciência, no governo federal, eu citei esses termos, porque a gente não pode se estender muito em cada tema, mas é um retorno, uma substituição do achismo, é uma coisa meio da Idade Média, e você que gosta de estudar a história mais antiga, só faltam as vassouras e outras coisas para punir quem pensa ciência, certo? Política social, não adianta nem discutir, porque não vamos entrar nessa discussão. E na ciência, eu falei da educação básica, eu nem falei um pouco da educação, você tem só da ciência, da educação básica profissional, você acompanha como estão as redes federais, os institutos federais, os fundos estaduais de educação, os fundos de educação, o financiamento de educação, para todos os fundos, as redes de universidades, todas andando em bolsa, em política de intercâmbio, de grupos de pesquisa, de concurso público, por ele, tudo era substituído por terceirização. Eu não vou discutir mais porque eu não consigo ver, e aqui eu estou aberto para quem quiser questionar algum ponto, que discutir, mas eu não consigo ver onde este governo, ou onde, no sentido mais indefinido de lugar, este governo está acertando numa política pública. É um governo para construção de uma construção oficial e legitimação do poder dos idiotas. É um governo para dizer aquele que não pensa, aquele que não critica, que pode pensar qualquer besteira, qualquer estupidez, ele terá assunção neste governo. Crescer nesse governo é você ser anti qualquer coisa civilizatória. Portanto, não dá para a gente pensar. O que eu torço mais aqui para que esse governo se acabe e o mundo volte. E vamos saber em quantos anos vamos voltar. Porque vai depender do critério que for para análise. Na fome, na miséria, no preconceito, na educação, quantos vão voltar para a gente retomar e tentar reconstruir esse país, seja com Lula, seja com outra pessoa. Agora, espero que não seja com esse governo que aí está. Para mim, ele não tem política nem de governo. Imagine políticas de Estado para tornar nossa república mais civilizatória, mais cidadã. Gilton, e qual é o caminho para o país sair dessa crise? Meu amigo, eu acho que, de certa forma, está acontecendo. A gente que, digamos, do campo progressista, do campo das esquerdas, que qualquer rótulo, eu sou da identidade, a gente sabe que a gente reduz outros rótulos, outras minorias. Mas vamos supor, de um grande campo civilizatório, de um grande campo se unir, discutir, dar uma parada. Porque teve uma época que a gente discutia entre PT, PCdoB, PSOL, por coisas mais pontuais, ligadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, isso é sustentável, isso pode, vale a pena, não vale, na pesquisa, isso, na questão das minorias, das cotas, isso tem que ser dado, vamos dizer assim. Porque a gente vai ter que voltar, tentar, primeiro, salvar não gosto do termo salvar, mas
retirar do Brasil esse rumo que está para a Idade Média, no pior da Idade Média. No sentido, porque na minha cabeça, se não for barrado esse governo, nós vamos ter pesquisadores, historiadores como você, pesquisadores como você, como eu, sendo estimulados a serem mortos. Porque, na minha cabeça, é isso. Então, o primeiro ponto é calma de todos os lados e união. União de um projeto civilizatório. Se nesse projeto civilizatório a gente precisa garantir algumas políticas públicas mínimas, claro. E na saúde, o SUS tem que ser base. Na educação, educação pública de qualidade, da educação pré-escola, como a gente chama, a educação superior, certo? Na segurança, uma segurança que não se resolva as coisas pela arma, mais inteligência, mais pesquisa, mais perícia, mais prevenção e menos bala, que hoje é o governo da bala, em todas as dimensões. O caminho é a gente ir às ruas, ter o cuidado na eleição, passa pela eleição, sim. Às vezes a gente da academia, eu já cometi alguns equívocos desses, até um tempo desse eu não era nem filiado, embora sempre no campo da esquerda, porque eu trabalhava em gestão em muitas pesquisas e acreditava que a nossa grande contribuição na universidade fosse, por si só, necessária. Hoje a gente vê que a pessoa pública, Gilton Sampaio, precisa atuar com tanta seriedade, com tanto rigor e com tanta posição como é o pesquisador, o gestor, o professor Gilton nos espaços da sala de aula. Eu acho que todos nós, o primeiro ponto, não podemos ficar em casa somente. No mínimo, atuar de alguma forma. E não subestimar o adversário. Nunca subestimar. A situação que estamos vivendo no Brasil é muito complexa. As pessoas dizem, não, mas derrotaram, tiraram Trump nos Estados Unidos, tiraram o Macron, não sei aonde, na França, outro não. Mas não é assim. Não é assim. Cada país tem sua singularidade, tem sua história. E quando a gente vê pessoas aqui, vizinhos nossos, não, ele fala umas besteiras, mas eu gosto de outras. E tá bom, se for preciso morrer algumas pessoas, podem morrer, não tem problema. Quando a gente vê isso, ouvindo isso com naturalidade, o mundo está errado. Tem algo de muito errado, muito podre. E uma coisa, a minha questão não entra nem no campo mais ideológico propriamente, de programático, de partido. Entra no campo civilizatório, porque na minha cabeça, Lemuel, eu posso estar exagerando um pouco, e como a gente está no debate muito político, às vezes a gente exagera, eu tenho total segurança não, tenho total certeza da nossa interferência, tanto pelo consciente, como pela história, pela memória, pelo outro, mas, para mim, nós estamos num governo anticivilizatório, totalmente. Anticivilizatório. O que nós temos que fazer? Unir pela civilização, nem que seja pelos elementos básicos de uma civilização. E aí depois nós vamos discutir entre nós, e aí imagino que sim, uma forma de um avanço melhor. É isso que eu acredito. Atuar, de alguma forma, atuar e buscar unir forças do bairro, em casa, na sociedade, nesta eleição, a eleição de outubro agora, ela é decisiva, porque mesmo a oposição ao governo que está sendo eleita, ele não vai deixar de agir. Tem que saber o poder dele, o poder simbólico dele, nós não vamos tirar. É bom lembrar disso. Não sejamos simplórios. E aqui eu retomo um cara que você conhece muito, o Pierre Bourdieu, que às vezes o poder simbólico ele é mais perigoso do que o poder institucionalizado, porque ele não é reconhecido como poder tal. E muitas vezes Bolsonaro é subestimado no seu lado simbólico. Conversa uma besteira. Quem acredita no que ele está dizendo, aquilo é um idiota. Não existe isso. Há pessoas idiotas ou más, como ele, que acreditam, que fazem seguir. E aquilo que ele diz é o poder maior dele, não é a presidência da República. A presidência da República é um instrumento para ele conduzir. Está no campo do simbólico, está no campo do ideológico, transvestido de opinião, mas que tudo muito bem articulado. E ele tem consciência disso, do que pesam suas palavras. Nós vamos tirar a presidência, não o poder de Bolsonaro. Nós vamos tirar dele o poder de legitimar isso oficialmente, mas ele vai tentar fazê-lo
de uma forma que não seja oficial. Então, preciso a gente saber disso também. Estamos conversando com o professor Gilton Sampaio, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, no estado do Rio Grande do Norte. E você que entrou agora, que está assistindo a nossa entrevista e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a programação, dê o seu like. Tem outras entrevistas aí de outros pré-candidatos, assista. E tem outros programas, né? O canal ele tem uma grade, tem em sua grade 3 programas. O História Atual, que é um programa de entrevistas de história e atualidades. O Minha Opinião, que é a minha coluna dominical, mas agora passou a ser diário, né? E o Resenha do Cangaço, que é um programa quinzenal, onde eu discuto obras relacionadas ao cangaço e temas afins. Gilton, vamos para a nossa segunda parte. Vamos conversar um pouco sobre o cenário estadual. Como você vê o Rio Grande do Norte após 4 anos do governo Fátima Bezerra? Olha, para mim foi um dos grandes saltos do governo do estado do Rio Grande do Norte. E claro que tem um ponto de vista muito pessoal também, porque sou parte desse governo, contribuí sobretudo na fundação de pesquisa, mas também nas discussões de território. Agora, a história vai dizer da seriedade do governo e da seriedade do que foi difícil fazer e do que foi avançado no governo. Para mim, foi um avanço social, foi um avanço civilizatório, em função dos 2 últimos governos, sobretudo do último governo. A gente conseguiu avançar em pautas sociais, em pautas dos servidores, em pautas de minorias, em pautas de diálogo que não tínhamos. Na perspectiva econômica se destacou muito, porque com o próprio programa, o PROED, o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, que a governadora faz, então, naquele primeiro ano do governo, deu um avanço para a interiorização de indústrias e criação, que nosso estado já tinha poucas indústrias e estava ficando totalmente desindustrializado. Na perspectiva da ciência, aqui vamos falar um pouco, a gente, na FAPERN, o Fundeb, por exemplo, nosso Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e Científico do Estado, criado na Constituição de 89, nunca tinha sido implantado. Foi assim, no primeiro ano já se conseguiu colocar uma verba de uma certa autonomia, com o recurso do PROED, e agora a gente está aprovando na lei do marco legal, e a FAPERN terá um poder muito forte no Estado do estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação. Não foi um governo de grandes realizações, de grandes obras, talvez haja uma crítica futura nesse sentido, mas foi um governo de grande diálogo. Acho que a pauta, diálogo, a organização da casa, não era nem porque a gente, por exemplo, não tivesse com o que gastar, porque ou a gente também pagava ou não pagava. Como a maioria dos gestores e a própria governadora tinha seriedade, e muita, e a gente queria fazer as políticas nossas e fazer e poder ampliar, poder dar um aumento salarial, poder fazer. Então, o rigor fiscal, a adequação fiscal aí da lei foi central. É um governo que dá o primeiro governo de uma mulher da base popular, o primeiro governo de base popular no Rio Grande do Norte, de uma professora da educação básica e vida da educação básica. Agora tivemos problemas, muitos, Lemuel. Era um governo de coalizão, certo? E você é historiador. Só aqui para o público do seu canal que está nos ouvindo, dos 24 deputados eleitos, somente 2 foi do partido da governadora da base. Do vice-governador, nenhum do PCdoB, certo? Do PCdoB. Foi um diálogo permanente. E não era um diálogo com animais mansos.
era o diálogo com leões experientes. Então, foi muita capacidade de diálogo. Avançou na interiorização. Na universidade, faz história grande, história de como é que a gente chama? História honrosa. 3 leis, foram muitas ações, mas ninguém vai ficar falando de obra, de uma coisa assim, de reforma de campo, porque isso aí é meio feijão com arroz de governo. Eu estou falando em política de Estado, que foi feito no governo Fátima Bezerra, nesses 3 anos e meio. E não são 4 anos, não, mas eu entendi que você quer dizer que já está no 4º ano, desses 3 anos e 5 meses. A lei da democracia, que foi aquela lei de acabar a lista tríplice, aquela lei era imoral, era nojenta, era podre. Para Paulo dos Ferros e para a UERN, ela fez desgastes, ela trouxe retrocessos, que ainda hoje a gente paga por isso. As pessoas, às vezes, que não foram punidas por essa lei, não têm noção da importância daquela lei de acabar com a lista tríplice. A governadora mandou aquele projeto e conseguiu aprovar e sancionou. E no momento que a universidade já havia quem defendesse para transferir a lista tríplice até para nossas plenárias de departamentos e colegiado de pós-graduação. Era muito bonito. Um programa de formação de pesquisadores, de mestres e doutores, não ter autonomia para escolher seus líderes. Onde é que iria ficar a pesquisa científica? Na universidade. Onde é que se ficaria a ciência quando seu grupo de pesquisa não poderia decidir entre pares que estudam o assunto, que discutem fazer isso? Pronto, o primeiro grande passo, que para mim foi uma lei republicana, uma lei de Estado, foi a da democracia. A lei da autonomia, certo? A lei de tornar de fato a universidade. A gente tinha uma autonomia relativa administrativa, que eles tinham autonomia administrativa, em parte. Quando você não tem um financeiro, não tem uma autonomia administrativa total. Uma autonomia pedagógica, mas precisava garantir de planejamento de recursos. Nós vivemos, e eu e você já temos mais de 30 anos de UERN, eu já tenho 34 anos de UERN entre aluno, 4 de aluno e 30 de docente, 34, mais de 30 anos de UERN, a gente entrou no início da estatualização. E o que a gente estava vendo nos governos anteriores, não só no anterior, sobretudo nos 2 últimos anteriores, era uma precarização da UERN em diferentes níveis. Não reforma, a gente ficava de pires na mão tentando concorrer a edital. Infraestrutura, transporte, salários, concursos, logística, foi um desmonte e tudo programado, e no final era como a gente não tinha, caiu o banheiro estava podre, uma procina, não podia sala de aula, não tínhamos um computador, as pessoas começavam a atacar e era privatizar a universidade. Criou-se nos 2 outros governos, e terrível no último, não só no último, lembra que lá no anterior, em Paulo dos Ferros, numa luta, não sei se era você quem era presidente da UERN na época, nós aqui na Câmara Municipal de Paulo dos Ferros, uma então governadora, mandou para a Justiça uma discussão sobre o plano de cargos e carreira de salário. A gente teve uma sorte, e aí foi a caneta de uma juíza substituta que nos protegeu naquela época. Nossa história poderia ter sido outra bem diferente. Bem diferente, e é bom que isso seja posto na ponta do lápis, que as pessoas tenham consciência disso, do desmonte que foi feito. E ali aquela caneta nos deu uma sobrevida, uma boa sobrevida, para a gente conseguir chegar vivo, não bem, ao governo atual. O governo garantiu essa autonomia. Em paralelo, com a grande luta, sobretudo da UERN, com todo respeito à UERN e aos outros sindicatos, mas eu estava lá em Patu, eu estava lá em Caicó, eu estava em Paulo dos Ferros, eu acompanhei de perto, brigamos, discutimos e propomos para fazer o nosso plano de carreiras e salário. E, claro, com apoio das gestões, com apoio do Sinta-UERN, com apoio do DCE, nos instâncias, mas aqui eu faço um reconhecimento muito grande à nossa associação, para chegar num plano de cargos e salários dos professores. Paralelo foi feito docente inspirado no de professores, com algumas adequações, e que ao aprovar esse plano de cargos e salário, ele deu um novo norte, uma nova perspectiva para nós, servidores da Universidade do Estado. Então, os servidores da UERN hoje
tem uma coisa chamada plano de carreira, cargo salário. E os nossos problemas estão resolvidos? Não. Nunca na vida os problemas da gente estão resolvidos e a gente pode resolver. Nunca. Tudo depende aí da luta e do trabalho. Agora, os problemas são de outro nível, claro. Até o governo Fátima Bezerra, nós não tínhamos uma lei sequer legitimando o nosso plano de cargo, carreira e salário. Nós tínhamos resoluções internas sem ter autonomia. Portanto, essas 3 leis, que eu chamo de leis de Estado para a universidade, foi um dos avanços que a história vai contar maiores. Agora, nós temos que saber a lei da democracia, a lei da autonomia e a lei da valorização dos servidores. Essas três leis, elas são leis de Estado e que garantiram muito. Na saúde, o grande avanço foi a regionalização do serviço. Nós tínhamos muito equipamento. Aqui em Paulo era uma brincadeira. Compra-se um material para UTI, um estetoscópio, tal. Esse equipamento sumia na próxima semana. Desaparecia. Às vezes aparecia em clínicas de algum profissional. Era assim, se comprava e não montava e fazia a inauguração para cada coisa e as UTIs não funcionavam. Estou citando daqui, que eu conheço de perto, o regional. Com a pandemia e com o avanço disso, um trabalho silencioso, porque solitário, era assim, cada passo que se dava na perspectiva de ampliar e fortalecer o SUS em nível de Estado e a regionalização dos serviços de saúde e da atenção básica com muito cuidado ao cidadão, era uma ação contrária diversa do governo federal. Eu estou falando dos mesmos órgãos que eu falei para o federal. Na segurança, não tem nem como comparar. Plano de carreira, questão do policial penal, aumentos, convocação em todas as áreas. Meu Deus, quantas vezes a gente não se viu sentando para tentar negociar TAC. E pior, com essa história da responsabilidade fiscal, ainda bem que estamos saindo disso, tudo tinha que ser TAC, termo de ajuste de conduta, Onde a gente não avançou muito, a gente não avançou muito no desenvolvimento territorial, nas políticas agrícolas, nas políticas assim, faltaram recursos, faltaram braços. Claro que teve e aí eu estou falando do que foi feito, claro que nós chegamos no governo com um débito de folha de fornecedores de mais de R$ 1 bilhão. Isso aí inviabilizaria qualquer governo. Não só com 4 folhas de pagamento atrasado. Foram pagas as folhas atrasadas, pagas as folhas em dias. Isso aí parece uma propaganda de governo, mas é bom colocar, porque às vezes a gente faz uma crítica e a gente não diz o que é feito para que a crítica venha sob base. E houve avanços. Então, nessa perspectiva dos servidores da máquina pública, foi um dos maiores avanços do governo. Respeito, qualificação, legalização, regularização e recomposição de planos, certo? Na área de indústria, houve um crescimento muito grande. Na área ambiental, também, há algumas discussões. Na área de rodovias, de infraestrutura, aí foi menor, tem começado recentemente, mas ainda, como a gente diz, ainda é uma área que precisa de muitos bilhões, mas precisa agora. É um governo para a história, na perspectiva de que uma governadora, única governadora mulher do país, na época do PT, no governo de Bolsonaro, ela conseguiu avanço em todas as variáveis do Estado. Então, para mim, é positiva a avaliação, é positiva. Se a gente for a miúdo, teremos críticas em todos os aspectos, mas acho que nos últimas 2 ou 3 décadas é imensurável a diferença qualitativa do atual governo da professora Fátima Bezerra, certo? Gilton, saindo um pouco do campo da administração, dessa avaliação que você fez do governo Fátima, indo para o campo da política. Como você está avaliando e o seu partido, o PT, está lidando com a possibilidade de ter 2 candidatos do mesmo grupo ao Senado? Existe preferência por Carlos Eduardo Alves ou por Rafael Mota? Como é que vocês estão discutindo essa questão? Olha, essa questão ela não existia para nós do PT, é bom que se diga, e nem para nós do governo Fátima Bezerra.
No governo, a gente participou de várias reuniões, inclusive com o presidente Lula, você acompanhou essa discussão quando ele veio aqui. Foram postos em pautas aspectos nacionais, aspectos locais, aspecto de coligação, aspecto de governabilidade, aspecto do perigo que era a gente radicalizar e uma direita tomar o poder de volta. Tudo isso foi ponderado. A gente discutiu, era um grupo muito grande para ver. Naquela época, quando se convidou o Carlos Eduardo para. Convidou, não, se fez o acordo com Carlos Eduardo, o PT concordou e Carlos Eduardo é o candidato da chapa majoritária do PT, certo? Até então, o pré-candidato. Um momentinho aqui, viu, Cezarene, que eu estou falando na entrevista. Desculpa aí, Lemuel. O pré-candidato Rafael Mota, ele era pré-candidato a deputado federal, não a senador. E depois veio essa polêmica. Para mim, ela é um erro, porque mesmo que um deles possa renunciar, e acho que o Rafael fará, mas mesmo que isso a essa pré-candidatura e poderá ir para outra, essa é só impressão minha, mas racha a base. Hoje eu fui, todo tempo a gente é provocado e perguntaram, professor Gilton, e qual é a sua posição? Eu disse, eu sou de coletivo. Eu nunca fui de querer ser andorinha, nunca fui de querer fazer voo solo. Eu não acredito em animal nenhum, nem humano, que foge de rebanho querendo fazer voo solo. Se eu perder, eu perco no coletivo. Quantas vezes nós não perdemos em discussões da Duerne, em projetos de oposição? Para mim, o que eu achava contra ou a favor, eu disse no momento que eu fui chamado. A maioria acertou um acordo, eu estou com Fátima, Carlos Eduardo, e o que o coletivo tomasse providências. Naquela época houve outra, deliberar coletivamente. Tudo num partido, como é numa sala de aula no sindicato, numa discussão coletiva, tem um momento do debate. Naquela época, o maior debate não existia Rafael Mota, existia Jean Paul Prats. É bom que se diga. Naquela discussão nossa, quando a gente questionou e fez uma discussão, a gente estava querendo, naquele momento, garantir o nosso senador para ser candidato, Jean Paul Prats. E não foi possível. Ele hoje ficou como suplente de Carlos Eduardo, que nos honra, como na pré-candidatura, e a gente está com isso. Essa coisa está sendo posta agora, porque eu não sei exatamente. Dizem que é porque muitos do centro e direita, estão complicando aí, que chegaria num nome que não fosse nem de Fátima, nem de oposição para chegar. Eu não sei, não posso fazer nenhuma avaliação para isso, mas para mim é o coletivo, e decidido a gente está com esse grupo, e é isso. Para mim, eu não vou discutir porque Rafael Mota resolveu fazer isso agora. Acho que foi inadequado, e voos solos como esse, e como os de Ciro Gomes de outras épocas, e de outros em outras épocas, são péssimos para a democracia e para os trabalhadores. Querer brincar de coletivo, querendo ser sozinho o resolutor do mundo, o grande resolvedor, nunca vai beneficiar as maiorias. Então, se é o melhor ou não, não sei. Mas, agora, que nós temos um projeto e uma chapa majoritária formada por Fátima Bezerra, governadora, esqueci o nome do Walter Alves, vice-governador, e Carlos Eduardo Alves, senador, Jean Paul Prats, suplente de senador. É essa o que a gente aprovou ontem, inclusive, na reunião tática do PT. Claro, e aprovou também pré-candidatura de Gilton Sampaio para estadual e mais umas 2 dezenas de parlamentares. Gilton, vamos agora conversar sobre sua pré-candidatura. Nós já fizemos uma análise nacional, análise administrativa do governo Fátima, a polêmica das 2 pré-candidaturas ao Senado, e agora vamos
entrar um pouco na seara do legislativo. Como é que você avalia a atual legislatura do Rio Grande do Norte? Olha, vamos aqui do campo que a gente faz. A atual legislatura ela tem se mostrado hábil nas negociações, certo? No sentido tradicional de política, de projetos pontuais, não de projetos macro. A governadora tem conseguido fazer uma articulação do governo de diferentes formas e se não teve grandes avanços, teve algumas perdas não, algumas derrotas, mas teve muitas vitórias. O que falta na Assembleia, e que para isso eu expus meu nome, faltam muitas outras coisas, mas nem para tudo o Gilton Sampaio se propõe, porque eu também não me sinto, como é que se diz, salvador do mundo. A gente vai naquilo que a gente acredita e que pode. Primeiro é um cientista, um pesquisador na Assembleia Legislativa. Num mundo que a negação à ciência se tornou base para um grupo grande na sociedade, leva alguém que consiga discutir ciência e o papel da ciência para dentro de uma assembleia é extremamente pertinente. É extremamente pertinente. O que a gente viu na atual legislatura de alguns deputados defendendo medicações não testadas para a pandemia, questionando as discussões, as políticas sociais de enfrentamento, como isolamento, o cuidado com máscara, as aulas, suspensão de aulas e outras coisas, transformando isso em bandeira estúpida, política e violentamente assassina, mostra que a nossa legislatura precisa de alguém que tenha coragem de dizer para o público e peitar quem está lá, em que a ciência não foi feita de brincadeira. Ela em si não tem uma posição ideológica. É o ator que assume essa posição. E que ela não vai dizer que no Brasil tem que ser isso ou aquilo necessariamente, mas ela vai dizer como funciona um vírus. Ela vai dizer como as relações sociais funcionam. Ela vai dizer como a sociedade tem suas leis sociais, suas questões biológicas, suas questões culturais. Tem pesquisadores em todas as áreas. Na gestão, na política pública, se une tudo isso para fazer a política pública e fazer a execução. E, primeiro, é isso. Precisa de alguém que acredite na ciência, que defenda a ciência e que tenha experimento. Aparecer quem diz que defende o ERN, que defende o FRN, que defende a universidade, vão para todos, no momento que lhes forem favoráveis, vão dizer sim. Mas, no primeiro momento que não for, primeiro não consegue defender porque não tem competência técnica para tal. Não viveu o que é uma universidade por dentro. Pode até ser que tenham alguns agora pré-candidatos, outros que tenham, mas ainda não temos um parlamentar nesse sentido. E depois, as universidades precisam... Eu já dizia isso anteriormente, não é uma coisa de agora, você sabe da minha pauta de discussão. Eu acho que a gente, na universidade, a gente se fechou muito, a gente se trancou muito, e deixou de levar, de discutir, de expor à sociedade a importância e o papel da universidade, da ciência e de todas as áreas da ciência, todas as áreas da ciência. E perdemos muito espaço nesse sentido, muito de verdade. E aí a gente pode contribuir com isso, por quê? Porque trabalhamos na graduação, na educação básica, na graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado como servidor, como professor, como orientador. Em ações internacionais, em ações locais. Como gestor na gestão de um campus universitário, com mais de 1.000 alunos e 14 cursos de graduação a doutorado, e tivemos a oportunidade de presidir um órgão e fazer, durante esses 3 anos, conduzir, formar equipe, formar leis, regularizar e deixar uma FAPERN, além de ela nunca ter existido como a gente está deixando, ela ter trazido para o governo, claro, com o apoio do governo da governadora Fátima Bezerra, nada disso, não tem criança aqui nessa sala, existiria sem um nome chamado Fátima Bezerra,
trazer para a pauta da Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, com recursos, com criação do sistema. Você não tem noção do que hoje o Estado vai ter, já foi aprovada a final pela Assembleia, o projeto de lei que a governadora viu, ela deve sancionar agora em junho. Nós teremos Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, nós temos Política Estadual de Ciência e Tecnologia, nós temos um Fundo de Desenvolvimento de Ciência Científica e Tecnológica do Estado com recursos para gastar, na recurso. Temos as unidades setoriais em todos os órgãos públicos de ciência, tecnologia e inovação, para que a ciência possa entrar nas políticas públicas. Nós demos recepção à lei do Marco Legal de 2016, do decreto, startups, empresas, o ecossistema, parque tecnológico, fundações de apoio. São mais de 90 capítulos, estava parado. O Fundeb é de 89, só para você ter uma ideia. Pronto, na parte da ciência, é essa grande contribuição nossa. Levar. E que um pesquisador, qualquer pesquisador saiba que tem na Assembleia Legislativa, que terá, quando essa minha pré-candidatura se formar candidatura, eu vou debater isso em espaço público, em comícios, debates maiores. Aqui a gente está respondendo perguntas, mas terão proposições. Nessas pré-campanhas, nós estamos discutindo, inclusive, propostas para levar para o debate público na campanha, lá depois de agosto. Qualquer pesquisador desse Estado, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer servidor, vai ter na Assembleia alguém que sabe o que é fazer universidade pública, séria, de qualidade e inclusiva. Inclusiva. Porque não é só porque eu li nos livros ou porque estudei. É simplesmente porque a gente, além de tudo isso, a gente viveu todas as dimensões dessa instituição. Além disso, Gilton Sampaio, a minha posição do nome Gilton Sampaio para a Assembleia, nessa pré-candidatura, se deve também por uma experiência como gestor, como pesquisador, como líder de um território, para articular diferentes políticas públicas, por meio da nossa UERN, do campus de Pau dos Ferros, pautas como a Caravana das Águas, integração de São Francisco, agricultura familiar, desenvolvimento rural, turismo, interiorização do turismo, circuito das Serras Potiguares, expansão do ensino técnico e superior em Pau dos Ferros, IF, o FESA, faculdades privadas, a discussão da valorização do território, dos recursos hídricos. A gente pôde discutir de universidade, e aí também a possibilidade de ter sido gestor por 8 anos e coordenado alguns fóruns de discussão, está presente também junto com o nosso sindicato e os sindicatos nacionais e outras políticas, favoreceu uma melhor compreensão e entendimento das coletivas. Então, a gente levará também para a Assembleia uma proposta, e vamos levar para o debate, de um candidato, de um pré-candidato agora e de um candidato daqui a pouco, que pode discutir uma proposta para o Estado de desenvolvimento territorial. E o conceito mínimo, todo cidadão tem que estar, no máximo, 1 hora e meia de sua moradia, direito aos mínimos de tudo aquilo que lhe dá cidadania. Educação, segurança, acesso mínimo, água, trabalho, renda. Então, foram discutidos os territórios da cidadania no governo Lula. Avançado no Estado, avançou um pouco. Na FAPERN, a gente pôde implementar algumas discussões disso, também com pesquisa aplicada por território, para tentar ver, e numa discussão de que a gente não trabalhe só com a política de Estado, como se a mesma coisa que desse para a Grande Natal, para o litoral norte, para Mossoró, fosse para Pau dos Ferros, para Venhadim, para outra cidade. É uma pessoa que... esse desenvolvimento territorial nosso é um desenvolvimento com base na ciência. É um base na ciência, respeitando o meio ambiente, sustentabilidade. Se a gente não conseguir todos os objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável, que a gente atenda aqueles mínimos que nos diz respeito. Mas, para isso, a ciência tem que estar junto. Para mim, não se concebe hoje desenvolvimento sem ciência. Desenvolvimento com ciência é sempre um desenvolvimento social e econômico, mesmo porque, para mim, desenvolvimento sem o social é só crescimento econômico, não é nunca um desenvolvimento. Eu sei que é para você também. Então, tem essas duas questões que a gente tem. Compreende o que é o interior, compreende o que é um território distante do centro, e por viver e sentir com isso com os outros, consegue entender a necessidade de, nesse Estado,
a política de desenvolvimento territorial avançar cada vez mais. Teve um grande avanço já no governo Fátima, não é à toa que ela veio me buscar aqui em Pau do Ferro, nunca fui servidor nem trabalhador em outra região do Estado, meu vínculo foi sempre, no concurso foi sempre aqui, em Pau dos Ferros, e outras pessoas daqui, do Seridó, de outras regiões, para incluir o Estado, as diferentes regiões no governo. E a gente começou a avançar, sobretudo no pós-pandemia, e depois desse marco legal, uma discussão do estudo, e a FAPERN vai entrar junto com a CEPLAN, isso aí, para estudar as regiões de nosso Estado, nossos territórios. A gente já tem projetos rodando, acredito que em 23 ou 24, independente de quem esteja na CEPLAN. Claro, continuando o governo Tacão Bezerra, essas ações avançam, que é uma ideia de pensar o desenvolvimento do Estado territorialmente. Vamos precisar disso muito na Assembleia, muito, porque todas as nossas leis, todo o nosso arcabouço jurídico, Lemuel, ele é feito para um Estado centralizador, ele é feito para um Estado arcaico, do jeito das universidades que a gente critica, que ficam sempre no centro e que achava que só filho de doutor e de rico tinha direito de fazer um mestrado. Quando a gente foi criar a proposta do nosso mestrado aqui, porque não tinha na UERJ, como é que vocês, numa cidade de 20 mil habitantes, podem pensar o mestrado? Isso há 15 anos. Quando fomos pensar o primeiro doutorado, como é que pode? Pau do Ferro foi a menor cidade do país a ter, a primeira do nosso porte a ter o mestrado, fui a ter um doutorado, e hoje ela fortalece na ciência todo o interior aqui do Nordeste, nas áreas em que atua. Ela contribui. Isso é um exemplo claro de que, para um curso, a ciência, o avanço ser bom, não precisa estar na maior cidade do Estado, não precisa estar na capital do Estado. O planejamento, por que no Seridó não pode ter um grande centro de ciência, de desenvolvimento industrial, um grande centro de discussão dos problemas locais, que, articulado com a política de Estado, isso possa estar fomentando o desenvolvimento e a cidadania. Eu digo sempre, quando chegava na sala da presidência, com as propostas lá para a FAPERN, eu perguntava sempre, Lemuel, isso aqui o povo que está lá em Venha Ver tem como ser contemplado? Por que Venha Ver? Você pega o mapa, não é a Tromba do Elefante, Venha Ver é o último município da Tromba, lá na pontinha do nariz. Metade dele é o Ceará, metade dele é o Paraíba. Se o pessoal, o povo que nasceu lá na zona rural do Venha Ver, tiver direito a essa política pública, vamos começar a discutir. Se ela só beneficia quem está aqui na Engenheiro Roberto Freire, ou nessa BR-101, atravessando a pista, meu amigo, o Estado não é feito só para quem está nos centros ou no lado mais rico. Então, essa discussão não é nova para mim, você sabe, essa discussão eu fazia internamente na UERN, eu fazia internamente no departamento, eu fazia internamente, e ela só ampliou, porque agora ela tem uma dimensão de Estado, de unidade federada. E essa pauta, claro que vai ser difícil na Assembleia. Isso vai ser difícil na Assembleia, porque a discussão de que os recursos, não, vamos deixar só para isso, para a saúde, mas aí você vai usar o para a estrada, vai usar como sempre há 300 anos, vem usando só na reta Tabajara, nem faz a reta Tabajara, nem resolve a rodovia de Triunfo, Potiguar e Açu, que já morreram muitos amigos meus, colegas, professores e tudo lá. Não, mas vamos discutir por território, por prioridade, vamos fazer um projeto de Estado e um projeto de desenvolvimento do Estado, a infraestrutura, e não só de rodovias, terrestre, a ferrovia, a rodovia, a aerovia, a infovia e outras vias sejam discutidas, mas também as redes lógicas, internet, a grande rede mundial de computadores, o acesso aos bens materiais e imateriais, ao patrimônio do Estado, a visibilidade disso. Isso tem que ser discutido na Assembleia, porque não tem governo que consiga, ou governadora, fazer isso bem se não tiver uma mudança de muita de nossa legislação. E também uma discussão política. Então, eu pretendo levar para a Assembleia também essa discussão. A ciência como base para o desenvolvimento, as universidades como estratégica para o desenvolvimento de qualquer país civilizado. Não tem nem o que discutir, muito comparar, porque, na minha cabeça, não se concebe hoje o desenvolvimento de algum país sem universidades públicas sérias e de qualidade. Será sempre o desenvolvimento, um crescimento econômico capenga, como acontece, inclusive, em grandes nações, quando superprivatizam e transformam em mercadoria o que era para ser ciência, o que era para ser para tudo. Então, são duas pautas principais, que é uma só.
é um desenvolvimento do Estado, respeitando os territórios da cidadania, com base na ciência. Ponto. Você pode resumir isso. E aí nós vamos discutir um conceito de território, vamos percorrer o Alto Oeste, que a gente quer fazer um piloto, como a gente fez aqui na universidade, fez no Departamento de Letras, fez no PPGL, depois fizemos no campus, fizemos em outros programas, fizemos na FAPER, na parte da ciência. Queremos fazer um projeto piloto aqui para discutir alguns pontos para o desenvolvimento do Alto Oeste, de onde eu estou saindo, de onde eu não posso ficar aqui viajando, querendo discutir todos os problemas do Seridó, porque é aqui que eu vivo há mais de 50 anos, é aqui que eu estudei, é aqui que eu visitei todos os municípios, todas as cidades. Então, eu tenho condições de elaborar, teoricamente, uma proposta de desenvolvimento para o Estado, de legislação, de correção de legislação, de recepção a legislações nacionais, internacionais, ou criações singulares de legislações que favoreçam o nosso desenvolvimento com base na ciência e com base na civilização. Então, essa é a discussão. Essa é a discussão. Não tem como se pensar um desenvolvimento, Lemuel, sem estar junto àqueles que fazem ciência e suas associações. Quando eu digo ciência, lembre que você me conhece muito bem, eu estou incluindo os sindicatos, eu estou incluindo diferente, porque sempre me diziam uma crítica que os centristas aí diziam muito em Mossoró, em outros assim, que não vinham votar em Gildo Sampaio. Não, Gildo Sampaio é muito de base, é muito de sindicato. Vamos pegar uma coluna do meio, vamos pegar... a grande crítica que fazia a minha, porque eu conseguia discutir em Pau de Serra com o sindicato, com o território, com os prefeitos, debatia. Não era necessariamente sem intenção, tinha que ter atenção. Mas, quando se chegava a um consenso que era necessário, no pragmatismo da gestão, era bem mais amadurecido. Portanto, para mim, o diálogo, e agora, com posição firme, é isso que nunca me faltou como professor, uma posição e coerência histórica. Ô, Lemuel, não tem coisa mais honrosa para um ser humano do que eu saber que o Gilton, ou o Giltinho, quando eu cheguei na universidade em 88, vindo da zona rural do Leiteiro, atuava pelo coletivo, pela democratização, discutindo com muitas incoerências, com muita coerência, e que ele hoje, quase 35 anos depois daquele vestibular que eu fiz lá em 87, ele permanece nessa mesma posição, acreditando no coletivo. Pode ter mudado um ponto de vista sobre uma coisa ou outra, que aí é necessário. O próprio coletivo, a própria luta faz a gente mudar, mas a luta, a gente não pode sair dela. E essa luta, ela não pode se... A gente tem um momento, um dia, que conflitua uma posição muito técnica com uma posição muito, digamos, sindical ou do servidor. Primeiro, vamos saber que um não pode ser distinto do outro. Não há um grande técnico sem um servidor bem remunerado. Não há um grande técnico sem esse servidor com identidade com a instituição. Não há um ser humano assim bonzinho que faça tudo bonzinho sem um ponto de vista sobre o objeto, sem uma aproximação com esse objeto, com a reação com ele. E você sabe disso, que trabalha também com questões identitárias, com questões históricas, ideológicas e dialéticas. Então, essa consciência é preciso ter. E aí, sempre eu atuei como gestor pesquisador, considerando isso. Temos que ter rigor muito na ciência, rigor muito no projeto, rigor muito na técnica. Quem trabalha comigo sabe como eu sou, isso aqui não é discurso, é só procurar a história. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a inclusão, o respeito à diversidade, refazer quantas vezes preciso, com a consideração de que o Estado ele funciona para todos, claro, mas para aqueles que menos condições econômicas, de minorias, que mais dificuldades têm de sobreviver nessa selva que hoje se configura como as relações sociais e humanas. Então, é esse Gilton que vai para aí. E é um Gilton que eu acredito, quem está nos ouvindo, pode, pessoal, diz, Gilton, isso não é só discurso, me chama para discussão, eu apresento minha pauta do que eu faço desde lá de 1983, a primeira vez que eu fui fichado como caçaco de emergência num frente de serviço, lá na zona rural. Vamos aqui, pegue de 83 a 2022. São 40 anos, quase.
Vamos aqui discutir onde foi que houve essa coerência. Então, se eu não cometi uma incoerência histórica nessa época, e você considera, você que eu estou dizendo, um interlocutor possível, considera pertinente à nossa atuação, por que Gilton Sampaio não poderia levar uma proposta desse mesmo perfil acadêmico, com o mesmo rigor, articulando respeito ao cidadão, ao servidor, ao pesquisador, e sempre no desenvolvimento de consciência para discussão na Assembleia? As leis da gente são tão canônicas que não podem ser mudadas? As nossas posições do dia a dia não podem ser mudadas? Podem. O que a gente provou na vida, Lemuel, é que a mudança, a primeira a gente tem que acreditar, como a gente estava junto naquele momento, quando a gente dizia que era um erro do tamanho dos nossos sonhos, primeiro você tem que sonhar e acreditar. E eu tenho uma coisa comigo, não gosto de sonhar pequeno. Eu sonho o ser humano em sua integralidade, no melhor. Quando eu digo venha ver, eu estou pensando que a pessoa venha ver, que é o mais distante de Natal, ele tenha todos os direitos a uma hora e meia de que tem o pessoal que está na capital, em Mossoró, em Pau dos Ferros, ou qualquer outra cidade polo do estado ou do país, certo? Então, é nesse sentido que a gente tem que sonhar. E é um sonho de pé no chão, não é um sonho voador, não é uma ilusão. É um sonho de acreditar, projetar, transformar em projeto, união de forças coletivas, centenas, às vezes milhares atuando nela, e ir para a luta. E a luta coletiva. Então, essa é a pauta de Gilton Sampaio, essa é uma pauta do pré-candidato, e que está aberta aqui, viu, Lemuel? Você pode sugerir, a gente está naquele momento de pré-campanha. Essa é uma pauta macro que a gente tem discutido, mas tem trazido coisas ambientais para o Estado, questões de animais, questões do dia a dia, vamos supor, da pauta mais atual também. É claro que eu sempre digo às pessoas, e sei que você pensa assim também, que essas pautas do dia a dia, essas pautas mais miúdas, elas são importantes, mas nunca a gente pode perder o macro. Nunca a gente pode ter a nossa posição na sociedade, o perfil, o respeito ao coletivo, o respeito às questões das lutas históricas de classe, das lutas populares, e de como o Estado se beneficia, ou quem se beneficia desse Estado e como ele atua sobre as minorias. É isso. Estamos caminhando para o final do nosso. Eu ainda tinha algumas perguntas para fazer a Gilton, mas ele já respondeu as perguntas que eu ia fazer, né? E se eu as fizer, ele vai repetir aquilo que ele já disse, e disse com muita clareza, com muita convicção. Eu quero agradecer a Gilton e a você que nos acompanhou até agora por esse bate-papo muito interessante. E quem não conhece Gilton tem a oportunidade agora de ouvir o seu discurso, o discurso no sentido do diálogo, de estabelecer diálogo conosco, e, e está se propondo a uma candidatura, certo? Por enquanto é pré-candidatura, mas está tudo caminhando para que na convenção o nome dele seja realmente consolidado, e é mais um nome que o Rio Grande do Norte poderá ter e terá para debater os seus problemas e, principalmente, as soluções para os problemas do Estado. Gilton, eu abro para você fazer suas considerações finais, amigo. Fique à vontade. Quero só agradecer. Muito, muito obrigado ao professor Lemuel, ao amigo Lemuel, ao historiador por quem tenho muito respeito, que dialoga com a gente na pesquisa, na ciência, no estudo dos sertões, no estudo do cangaço, que dialoga com a gente nos discursos, mas que dialoga, sobretudo, como cidadão, como um ator social lá nas lutas da Duerne, nas lutas coletivas das eleições, nem sempre do mesmo grupo. Isso não é o que importa no momento histórico. Agora, tomando posições e ambos tomando posições do lado das maiorias das populações que mais precisam, não se tornando presas fáceis, vendáveis em algum momento da nossa história. Então, isso é o que importa, Lemuel. Então, muito obrigado para você. Para mim, Lemuel, você pode não acreditar. Não é discurso, você sabe disso. Eu tenho muito respeito por você. É tanto que, mesmo sendo historiador e eu sendo linguista, minhas bancas de linguística, você já foi convidado para 2 ou 3 bancas minhas. Só se faz isso quando você considera. E para mim foi uma honra mesmo poder fazer esse debate. Vou conversar com o nosso grupo para dar ampla divulgação, quando você colocar aí totalmente disponível, e dizer a você que estou disponível, se quiser fazer debate, Lemuel, com os candidatos, é o Gilton de sempre. Aquilo o pessoal diz sempre, Gilton, você está aberto para candidato? Estou, sim.
Eu estou sim. Em tese, eu não tenho porquê de me negar a responder nada. Nada. Porque até hoje foi assim que a gente agiu e até hoje foi assim que a gente sempre tomou posições e vai continuar tomando posições. E a gente tem princípios norteadores macro que nos dão respaldo. Então, não tenho aquele medo de, numa hora ou outra, tomar essa ou aquela posição. Não, porque eu já tenho um princípio de ser humano, um princípio de sociedade, um princípio de vida, um princípio de inclusão. Portanto, Gildo, como é que você entrou na pauta da defensora das minorias, do LGBTQI+, naquela Câmara Municipal? Quase, sim, ali já não é precisava estar naquela pauta, estudando aquela pauta. Eu sei o que é inclusão no todo, e sei o que é inclusão de minorias, e aonde ela estiver, eu já sei o lado que eu estarei, mesmo sem eu saber de fato o que está acontecendo, porque eu tenho uma perspectiva histórica clara sobre a sociedade, uma perspectiva de ser humano. Então, pode o debate que for, e a cada um de vocês que está nos ouvindo, a cada telespectador, seguidor aí do canal do professor Dr. Lemuel Rodrigues, a cada um de vocês, estamos aqui à disposição. Nossas redes é o @Gilton Sampaio no Instagram, Gilton Sampaio no Facebook, e eu acho que é @Gilton Werne, eu não estou lembrado aqui, isso é um pré-candidato de memória fraca, nem fazer uma autodivulgação, sabe? No Instagram, mas botando Gilton Werne aparecerá. Você procura aí o que vocês acham. Que vocês veem minha posição que a gente vem tomando sempre. Está tudo aberto. Agora, se quiserem discutir, pautar nessa articulação com um pré-candidato que tem coragem de enfrentamento, de posição histórica, de posição clara do papel da ciência, da universidade pública, está aqui para a gente discutir, elaborar uma proposta e defender na candidatura e tomar posse lá no parlamento em janeiro. Muito obrigado, uma boa noite, Lemuel, e é contigo. Muito obrigado mesmo a todos desses que estão nos assistindo. Obrigado, Gilton. Obrigado a você que nos acompanha. E mais uma vez, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a nossa programação, dê o seu like e deixe o seu comentário. Dê suas sugestões. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.